Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? É, Hoje a gente vai falar de um dos pilares mais importantes da mixagem, que é a equalização, ou como vocês vão encontrar por aí, só a sigla EQ, que é uma ferramenta que vocês vão usar em praticamente todas as faixas, todos os instrumentos de qualquer música que vocês vão mixar daqui pra frente, certo? A gente vai entender um pouco sobre o conceito de equalização, identificar os tipos de equalizadores, os plugins diferentes que a gente vai estar usando, dominar algumas técnicas mais simples, técnica subtrativa, aditiva e criativa, e entender o que são, e aplicar com alguns dos plugins da Waves que eu vou estar nomeando para vocês. Obviamente, a gente tem uma centena de plugins, se vocês já instalaram todos, obviamente. E vocês podem pesquisar aí todos os plugins, todos os equalizadores da Waves são, cara, é uma infinidade, cada um tem suas características, suas diferenças e tal. Mas eu vou apresentar alguns que vocês podem estar utilizando aí. Enfim, o que é equalização, né? Vamos começar pelo básico. Nada mais é do que mexer no equilíbrio entre as frequências de um som. E as frequências são como as cores do som. A gente tem as frequências mais graves, as médias e agudas. Entre elas a gente tem as médio graves, as médio agudas, enfim. Na música isso significa tirar frequências que estão sobrando ou reforçar o que está faltando, né? Então, por que que isso é importante? Primeiro, para corrigir problemas da gravação. Como eu já disse anteriormente, a gente sempre tenta, em todos os estágios da gravação, mixagem, masterização, fazer o melhor possível. Você vai fazer uma gravação, você tem que captar da melhor maneira possível, com o melhor microfone possível, no melhor espaço possível, mas nem sempre isso é possível, obviamente. A gente tem limitações, a gente não tem sempre o melhor microfone, a gente não tem sempre o melhor espaço, a gente vai ter ali reverberação. Então, a gente faz o melhor que der para no próximo estágio, na mixagem, a gente não sofrer com isso. Porque se a gente sofrer na mixagem e falar, ai, fiz mais ou menos o que dava para fazer, na master a gente corrige. No final não vai corrigir em momento nenhum, vai ficar ruim. Então a gente sempre tem que fazer o melhor possível no primeiro estágio, na captação. Então, por exemplo, a gente gravou um vocal com muito grave, com grave indesejado, com microfone que capta muito grave, a gente vai fazer essa correção, certo? Segundo, que a gente pode utilizar a equalização para dar espaço na mix, para cada instrumento. Ou seja, como eu falei, você tem um microfone captando uma voz e aquele microfone capta muito grave, capta muita ambiência. Mas você também vai ter nessa música uma bateria que vai ter um bumbo, que vai ter também um baixo depois que vai entrar. E cada um desses instrumentos vão estar no mesmo range ali, no mesmo espaço da mix, do espectro sonoro, eles vão estar se embolando entre si. Então a gente precisa, por exemplo, na voz, cortar um pouco das frequências graves de forma a não embolar o som com o baixo, com o bumbo, com outros instrumentos graves, sabe? Fazer esses pequenos cortes para dar espaço na mix, para cada instrumento brilhar, para ter seu lugar no espectro sonoro. E terceiro, para realçar e dar caráter ao som. Um violão, por exemplo, ele tem mais brilho, um violão de aço. Então a gente, depois que grava, a gente quer tirar um pouco dos graves ali, porque apesar do violão ter graves, numa mix cheia de instrumentos, cheia de outros instrumentos que vão estar ocupando esse espaço, a gente não quer que ele prevaleça nesse espaço sonoro. A gente quer que ele tenha um pouco mais de médio agudos, tenha um pouco mais de brilho ali, entende? Então a gente vai realçar essas frequências mais desejadas para características que a gente quer realçar na música, obviamente. Como eu disse, não é receita de bolo. A gente vai fazer alguns acertos, a gente vai fazer erros, a gente vai conhecendo as características do som de cada instrumento. E, por fim, obviamente, tudo isso que eu disse vai facilitar a masterização, porque a master a gente tem que fazer o mínimo possível. A gente tem que, como eu já falei, fazer o que der de melhor na primeira etapa, depois na mix, fazer o melhor possível, para facilitar a masterização, que vai ser um ponto final ali, digamos assim. Então aqui vamos olhar rapidamente um analisador de espectro para visualizar isso. Eu vou abrir aqui o FL Studio. Infelizmente, gente, eu não consegui abrir meu Ableton Live aqui. Eu não sei porquê, nesse computador que eu tô usando.
Não sei porque eu não consegui abrir. Não vou conseguir mostrar um projeto de uma música que a gente trabalhou no acústico. Vou mostrar aqui um projeto meu, pessoal mesmo. Então, vocês não julguem. Eu tirei todos os plugins da Master para colocar os que eu vou mostrar aqui para vocês um por um. Então, se tiver ruim... Eita, já estraguei aqui. Se tiver ruim, não me julguem, rapaziada. Vou mostrar aqui o PAS, Analyzer Stereo, que ele é um analisador de espectro. Então, o que a gente tem aqui? Uma coisa que a gente vai encontrar em praticamente todos os plugins de equalização, com exceção de alguns, que eu já vou explicar mais pra frente, que é essa curva do espectro de frequências do som. Então, a gente tem aqui um gráfico, obviamente, né, que vai de 10 Hz, apesar da gente não ouvir 10 Hz, até 20 mil, que não tá aparecendo aqui numerado, mas vai de 10 a 20 mil Hz. Deixa eu ver se eu der um zoom assim. Eu odeio usar esse negócio. Deixa eu ver aqui. Pá. Não, eu não sei usar isso, gente. Vou tirar o zoom. Que ele vai mostrar as frequências da música. Aqui embaixo a gente tem o espectro do espaço, do palco sonoro, como a gente chamaria, né? Da esquerda para a direita aqui. Quando a gente dá play na música, a gente vê aqui, onde ela tem mais... Certo? Eu posso mostrar também direto no equalizador paramétrico, que a gente vai mostrar mais pra frente. Aqui fica um pouco mais visível dos 10 aos 20 mil Hz, certo? E aqui, nesse eixo, o volume que dá. Então a gente consegue ver que os graves estão bem preponderantes aqui nessa música, certo? Se a gente solar alguns instrumentos, por exemplo, não funcionou, mas era pra estar só o kick aqui. Enfim. Voltando lá, vamos descobrir um pouco sobre os tipos de equalizadores. Agora que a gente entendeu o conceito, basicamente, né? A gente pode usar, por exemplo, o primeiro tipo de equalizador é o equalizador que eu acabei de mostrar para vocês, que é o paramétrico. Esse é basicamente... Esse aqui é um outro que eu já vou falar, que é o Q10, se eu não me engano. Waves Q10, que também está disponível para vocês. Que é basicamente o canivete suíço da mixagem. O equalizador paramétrico, ele permite que a gente escolha exatamente qual frequência a gente vai mexer, quanto a gente quer cortar ou aumentar, dar ganho, né? Ou tirar, em cada frequência específica de todo alcance de frequências, né? De todo o range, sei lá, como diz. E qual a largura da faixa que a gente quer alterar em torno da frequência que escolhemos, o famoso Q. Então, aqui a gente tem uma imagem, mas eu posso mostrar para vocês diretamente aqui. Esse aqui é o Q10. À primeira vista ele é um pouco confuso, mas de novo a gente tem aqui o espectro de frequências na parte de cima. E aqui embaixo a gente tem 10 bandas. Então é um equalizador paramétrico de 10 bandas. Você vai usar todas? Não necessariamente. Então elas estão todas desligadas no momento. Você pode ligar uma por uma aqui. Oh, meu Deus. Aí você pode usar todas. E você pensa, mas eu só posso usar ela aqui? Não, você pode levar ela para lá e para cá. Eu vou mostrar melhor isso. E aqui em cada uma delas, uma delas é uma linha. Nessa parte aqui que você tem algumas funções. Você tem o ganho, como eu já falei, que você vai cortar ou adicionar mais frequências, mais volume em cada frequência que você escolher, seja aqui na 1, seja aqui na 7, certo? Aí você tem aqui para selecionar a frequência em que você vai trabalhar. Nessa primeira linha, a gente está trabalhando em 31 Hz, que é bem grave, mas você pode levar mais para cá e mais para lá, tá vendo? E lá em cima ele vai indo, certo? Você pode colocar o número aqui também específico que você quer. E aqui, que é o mais interessante, é o Q, que é a largura da faixa que a gente quer alterar em torno da frequência que a gente escolheu. Se aqui a gente estava trabalhando em 31, quando a gente mexe no Q, vou dar um ganho aqui só para ficar mais visível, certo? Vocês veem a curva que ele faz aqui? Isso significa que ele não está só aumentando a frequência que a gente escolheu, o 31. Ele está aumentando as frequências em volta, as frequências próximas. Se eu mexer no Q, se eu aumentar, isso aqui vai diminuir. Isso aqui vai ficar mais preciso, certo? Até aqui que eu estou praticamente só mexendo nos 31 Hz. A mesma coisa acontece se eu diminuir.
Perfeito? Acontece a mesma coisa aqui, certo? E você pode abrir aqui, né, bastante. Posso deixar bem aberto ou posso deixar bem fechado. Você vai escolher. Ao lado disso, a gente tem aqui os tipos de equalização. Eu já vou falar mais sobre elas daqui a pouquinho. E eu volto aqui para mostrar. Mas enfim. Deu para perceber? Vocês não precisam usar todas, como eu já falei. Vocês podem desativar algumas aqui. Aqui embaixo a gente tem também o volume de entrada do lado esquerdo e do lado direito. São independentes, tá? Eles estão aqui setados em 0 dB, que é o volume que está saindo lá, entrando aqui na cadeia de sinal. E aqui o volume de saída. Vocês podem dar um ganho a mais também no volume total que vai sair daqui. Mas enfim. O Q aqui, que é onde você consegue escolher exatamente a frequência e o alcance de frequências próximas, e o fato de você conseguir escolher a frequência específica que você vai estar trabalhando, como aqui, por exemplo, que vai até 21 mil, olha só. A gente nem ouve isso, né? Você vai aqui, escolhe aqui, dá um boost, ó. Como sobe o agudo, o chiado, né? Ruído, sei lá. Esse diferencial, que você pode definir quão estreita ou ampla vai ser a área de frequências afetadas ao redor da frequência central, é justamente o diferencial dos equalizadores paramétricos, certo? Novamente, um Q mais baixo, mais amplo, afeta uma gama maior de frequências, que é útil para, por exemplo, moldar o timbre geral do instrumento ou vocal. Lembra quando eu falei do violão? Você quer dar um brilho a mais, por exemplo, nele? Você vem aqui nessas frequências aqui, ó. Opa, vamos no 8 aqui. Nesse alcance, opa, aqui. Dá um boost aqui, por exemplo. Se eu desligar o 7. Ah, eu quero aumentar essa área aqui do violão, tal. E um Q mais baixo, como eu já disse. É esse. Perdão, um Q mais alto deixa mais estreito, afeta apenas a frequência exata e as suas vizinhas mais próximas. Ou seja, que é ideal para remover ressonâncias. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. As ressonâncias, quando você encontra, enfim, numa gravação. E um exemplo de plugin para a gente usar isso, obviamente, é o Waves Q10, o HEQ, que está aqui, e, bom, qualquer um outro que tenha funções de equalização paramétrica, certo? O segundo tipo de plugin, de equalizador, que eu quero dizer, que eu quero falar para vocês, é o equalizador gráfico. Esse tem as bandas fixas, tipo um gráfico de barras. Você sobe ou desce o ganho de cada faixa, e ele não vai ser tão preciso quanto o paramétrico, mas é rápido para uns ajustes gerais. Você só pode ajustar o ganho, ou seja, a atenuação, né, nas frequências que já estão aqui definidas. Olha só, daqui vai de 25 a 20 mil. E ele tem 25, 31, 40, por exemplo. Esse aqui é o Waves GEQ Classic, certo? A largura da banda, que a gente estava definindo, chamando de Q, que é o fator que define o quão ampla é a área de frequência afetada ao redor da frequência central, que a gente escolheu aqui, é fixa para cada slider, né? Então ele é ideal para algumas correções rápidas e visuais num sistema de som, por exemplo, como ajustar, sei lá, a sonoridade geral de um ambiente para reduzir o feedback que está dando em alguma frequência, ou para dar um brilho, para dar um peso geral no som, ou seja, fica bem frequente, é frequente ser utilizado em sistemas de sonorização de auditório, de show, PAs, como a gente chama, né? E em equipamentos de áudio de consumo. Por exemplo, essa imagem aqui é de um captador de um violão. É um captador bem, bem simples, bem de entrada, que eu tenho no meu violão, por exemplo. Aqui a gente só tem definidos. A gente tem os sliders e definidos o baixo, os médios, os agudos e presence, certo? E aqui você só pode diminuir e aumentar em 11 dB cada um deles. Além disso, por exemplo, nos equalizadores do Spotify ou do seu celular, que tem lá embarcado, são normalmente equalizadores gráficos. Vou abrir ele aqui no FL Studio para mostrar o GQ. Tem dois, na verdade. Esse aqui é o Classic,
que eu não sei qual é a diferença do moderno. Ele muda a cor, mas eu não sei se ele tem muita diferença, pra falar a verdade, tá? Tem todos os sliders aqui, nas frequências específicas e tal. E, enfim, não é o que eu dou preferência, tá? Sinceramente, pessoalmente, eu não dou preferência a ele. Eu prefiro utilizar os equalizadores paramétricos. Depois, a gente tem os equalizadores dinâmicos. E aí, são os equalizadores que só atuam quando o problema aparece. Ele é basicamente um equalizador paramétrico, onde cada banda não só tem controle sobre frequência, lembra os parâmetros que falamos, frequência, o ganho e o Q, que é a largura de banda, mas também ele se comporta como um compressor ou um expansor em relação a essa frequência específica que a gente escolheu aqui, certo? Então, em vez de aplicar um corte, um aumento fixo em uma frequência, o equalizador dinâmico ele reage ao nível do sinal naquela frequência específica. Ou seja, o ganho de uma banda do equalizador só vai ser alterado quando o nível do áudio naquela frequência ultrapassar ou cair abaixo, né, de um determinado limiar, que aqui é o threshold. Eu não sei pronunciar isso, gente. Threshold, tá? Tipo, se tem uma ressonância, por exemplo, em uma voz que só aparece quando o cantor atinge uma nota específica ou ele canta mais alto, por exemplo, o equalizador dinâmico pode ser configurado para cortar aquela frequência apenas quando ela se torna proeminente, né? E depois ele retorna ao normal. Isso vai resultar em uma equalização muito mais transparente e natural, digamos assim. Inclusive, essa é uma técnica ideal para de-essing, que é tirar essas sibilâncias da nossa voz, dos vocais, né? De forma mais natural que um de-esser tradicional. Tem gente que faz isso, mas um de-esser tradicional, como a gente tem a imagem aqui embaixo, que esse é outro plugin da Waves, ele já é, obviamente, um equalizador dinâmico mais simples, aparentemente, que já está configurado prontamente para fazer essa função, entende? Então, eu recomendo muito utilizar esses de-essers aqui. Deixa eu ver se eu deixei aberto. Deixei aqui. Inclusive, ele tem alguns presets, por exemplo, de artistas aqui, ó. Aí vai ter tipos de voz aqui. Eu não sei como é que chama, não é tipo de voz, né? Vai ter, por exemplo, vocal feminino, tal. E aí você aplica, ele vai fazer uma alteração aqui, tudo mais, funcionando. Tem uma centena de presets que vocês vão testando um por um, ver qual que mais se aplica à voz que você está fazendo, sem ela deixar de soar natural, obviamente, né? Esse S, ele tem que ficar menos proeminente, mas a voz não pode deixar de soar natural. Obviamente, eu esqueci de falar, esse que eu estava mostrando é o Waves F6 Stereo, certo? Que é esse aqui, que é muito bonitinho. Eu nunca usei, muito bom saber que ele existe, mas fica aí de recomendação. Eu nunca usei não por gosto pessoal, porque realmente eu não sabia da existência dele. E a gente tem outro tipo de equalizador, que é para quem quer aquele som mais clássico, com uma coloração. Ou seja, esses equalizadores vintages, analógicos, eles costumam simular equalizadores analógicos antigos e renomados, que são utilizados, aquelas peças mesmo, de verdade, não plugins, né? Foram ou são utilizados nos melhores estúdios do mundo, na indústria da música, sabe? Eles adicionam uma saturação em determinadas frequências que são, ou até um ruído, que é característico das captações analógicas, ou dos vinis, por exemplo, e por aí vai, né? A gente tem aqui alguns exemplos, como o Puig Tech, que é esse aqui, maravilhoso, tá? Ele tem vários presets também, vocês podem imaginar. Deixa eu ver se eu abrir ele aqui. Que é o EQP1A Stereo. Ele tem vários presets, serve para vários instrumentos diferentes e tal. E a gente tem também o VEQ4, que é esse outro aqui, que já fica um pouco mais complicado de se perceber, né? Dá pra ver que eles são um pouco mais complicados de se entender à primeira vista. Cadê? Uma vez que eles não são tão visuais. Não tem aquele gráfico do espectro sonoro e tudo mais. Mas, mesmo assim, eles têm algumas das mesmas funções que a gente vai falar a seguir. Então, a gente tem que prestar bastante atenção
há algumas siglas, algumas abreviações que estão sempre em inglês. Essa é a pior parte. Por exemplo, aqui, ó, HP, LP, é High Pass, Low Pass, LF, LMF, enfim. Esse aqui você seleciona, por exemplo, vou aqui no Low Medium Frequencies, você seleciona a frequência que você quer trabalhar, também são frequências já escolhidas aqui, padrões, certo? Você não tem como escolher uma frequência muito específica de 392 Hz, por exemplo, não consegue. E depois você vem aqui no knob do meio e adiciona ou tira o ganho aqui, né? O volume. Enfim. Vamos para algumas técnicas de equalização, certo? Dentro dos equalizadores, vocês vão encontrar alguns sinais parecidos, como eu falei anteriormente, alguns botõezinhos que vão nos auxiliar na equalização. Por exemplo, a gente tem um shelving, que ajusta extremos de frequência. Ou seja, todas as frequências que a gente... Vou mostrar aqui nesse equalizador, que é o HEQ, estéreo. Vou deixar a música tocando aqui pra gente ter uma ideia. Olha só. Melhor não vai dar pra me ouvir, né? Vou diminuir o volume, então. Aqui, nossa, realmente tá batendo essa música, tá? É porque eu tirei os plugins aqui da master. O compressor tá aqui, esses plugins aqui pra mostrar e que eu tava fazendo a master não tá. Enfim. High Shelf, por exemplo. O que é o High Shelf? É esse aqui, ó, HF. Deu pra ver aqui, ó, essa linha, quando eu ativei? Veja só a linha vermelha aqui. Ele deu um boost nos agudos. Vocês podem ter percebido na música. Vou desligar novamente pra vocês perceberem. Certo? E ele aumenta ou corta agudos. Você vai fazer isso pra aumentar ou cortar agudos. Aí você pode mexer aqui, obviamente, no volume. Ou aqui pra cortar, certo? Esse é um High Shelf. High porque tá nos agudos, né? Aqui a gente tem alguns modelos, alguns presets, digamos assim. E a frequência em que ele tá atuando, você mexe aqui, certo? Então você pode levar mais pra lá, levar mais pra cá. Ei, pesou. E a gente tem também, vou desativar o High Shelf, a gente tem o Low Shelf, que é esse aqui. Que ele faz a mesma coisa, só que pros graves, certo? Vou dar play de novo aqui. Olha, eita bexiga, como ficou forte. Nossa. A gente pode tirar. Ou seja, esse tipo de equalização, ele afeta todas as frequências acima ou abaixo de um determinado ponto, que a gente vai escolher, certo? E para fazer isso, você pode encontrar em basicamente todos os plugins de equalizadores paramétricos, equalizadores dinâmicos, equalizadores... esqueci o nome do outro, gráficos. Você vai ter isso. Normalmente sob essas siglas, LF, HF. E vai ter esse símbolozinho aqui, que é o Low Shelf, o High Shelf, que é basicamente a curvinha que ele faz aqui, para você identificar, certo? Eu tenho aqui... Não tenho ele aberto, mas enfim. Além disso, nós temos, por exemplo, os filtros, os High Pass Filters e os Low Pass Filters. Às vezes referenciados como HPF, no High Pass Filter, ou LPF, no Low Pass Filter, dentro dos equalizadores. O High Pass, vamos voltar aqui para o HEQ. A gente tem aqui o High Pass, HP. Basicamente, ele vai deixar passar os agudos, por isso High Pass. De novo, High está sempre se referenciando aos agudos, certo? E aqui vocês perceberam quando eu ativei, ele vai cortar os graves, ó. Isso aqui é uma técnica muito comum pra gente utilizar na maioria dos nossos instrumentos, tá? Quase sempre você vai ter que colocar um negócio desse pra tirar os graves, porque a maioria dos instrumentos não precisa dessas frequências aqui. Olha só, esse aqui tá nos 30 Hz. A gente sequer ouve 30 Hz. E você pode, obviamente, ir cortando aqui. Se você tem um instrumento que é puramente agudo, você pode fazer isso aqui, ó. Você vai escutando, sempre tocando a música, né? Vou colocar aqui, ó. É que aqui tá na master, então ele tá cortando tudo, mas
Olha como ele vai cortando e vai deixando só as frequências agudas. Certo? Se você tem um instrumento que é puramente agudo, você pode vir cortando até não danificar o som, mas você sentiu que ficou ruim, esquisito o som, você volta um pouquinho, certo? A gente faz isso para vozes, obviamente, que as vozes não alcançam essas frequências mais graves, obviamente. E como a gente já falou do High Pass Filter, o Low Pass Filter é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Você tá cortando agudos, você só vai deixar os graves passarem. Olha só. De novo, isso é muito usado pra gente limpar as frequências que a gente não precisa. Por exemplo, num kick, num bumbo, né, num baixo. Obviamente você vai estragar um pouco da característica do som, talvez, se você não for cuidadoso. Então, de novo, sempre com cuidado essas coisas. Voltando aqui. Como eu falei, você pode fazer isso em vários equalizadores, como o que a gente acabou de mostrar. Cara, todos os equalizadores... Vou abrir aqui o Q10. Ele vai ter essa opção aqui, ó, tá vendo? Você vem aqui na banda 1, por exemplo, e coloca o High Pass Filter. Eu sempre confundo. E aí você vai mexendo aqui na frequência. Faz isso. Você vem aqui na 10 e coloca um Low Pass. Aí você vai mexendo na frequência. Faz isso. Certo? Perfeito? É isso. Vamos entender um pouco sobre algumas estratégias de equalização. A gente tem a subtrativa ou destrutiva, aditiva e a corretiva e a criativa. Como que a gente vai usar? Não basta saber o que os equalizadores fazem, como a gente já viu, mas como que a gente vai usar eles. É importante saber por que usar cada uma dessas abordagens que foram mostradas aqui, porque a gente vai usar cada uma delas. Na equalização subtrativa, ou destrutiva, como a gente falou, o lema é remover antes de adicionar. A gente vai remover frequências problemáticas. Por exemplo, você tem um vocal com excesso de graves, como eu já falei antes, coloca um High Pass Filter, como a gente já falou aqui. Colocou um High Pass Filter. Opa, aqui. E vai cortando aqui, vai, sabe, até você sentir que não tá danificando a característica sonora daquele vocal. Você tem uma caixa com uma ressonância chata, uma caixa de bateria, né? Como é que eu faço isso aqui voltar pro normal, gente? Eu não lembro em qual frequência tava. Tava no 30, eu acho. Vou colocar aqui no 0. Vou desativar o 8. Você tem uma caixa que tá ruim? Vamos aqui, ó, mais ou menos. Por aqui. E aí você sente, nossa, tem uma ressonância esquisita. Talvez seja da sala, talvez seja da própria caixa. Aí você vai fazer um notch bem estreito para cortar só aquela frequência. Quando eu estava pesquisando para montar essa aula, eu descobri uma coisa que eu já fazia que tinha um nome, chamava Sweep and Cut. Você vai fazer o quê? Vamos aqui no Q, né? Vai fazer o quê? Vamos aqui no Q. A gente vai dar aquela estreitada ao máximo. A gente vai perceber, nossa, mas o que a gente vai fazer com isso aqui? Aumenta aqui ao máximo também. E a gente vai brincando aqui na frequência. Vou dar play aqui na música. Ó. Você vai acabar encontrando uma frequência meio estranha, uma ressonância meio estranha. Você fala, é isso aqui que tava estragando minha música. No caso, não é isso aqui, tá? Eu só tô usando como exemplo, ó. A gente quer isso aqui. O que você faz agora? Você vai lá e tirou, meu filho. Isso aqui é uma equalização subtrativa. Você usa um notch bem estreito, que é isso aqui, só para cortar aquela frequência específica que você sente que tá atrapalhando sua música. Obviamente, você não precisa ser 100% estreito assim, pode estar um pouco maior aqui assim, certo? E você vai e tira. Você pode fazer isso várias e várias vezes no instrumento que a gente gravou e tal. Óbvio, sem estragar a característica sonora da música. Você dá esse boost, escolhe ali a frequência e tira. Só que, agora, se você já limpou o seu instrumento, você vai querer fazer o quê? Você vai realçar as características desejáveis dele. Por exemplo, você vai querer dar um brilho na voz com um high shelf. Lembra do high shelf? Quando você faz essa... acima de 10.000, né? Aqui, ó. Vamos na 9 aqui. Tá ativada já. Desativar 10.
Acima de 10.000 a gente vem... Não, vamos no 10. Desativo 9. Lá em 10... 9, 9... Ah, tá. Aqui. A gente vai tirar isso aqui e vamos colocar um high shelf. Pera. High shelf. Aqui. Sempre confundo. Você vai dar um brilho aqui, por exemplo. Não tô dizendo que aqui essa é a quantidade certa de ganho que você vai dar. Você vai ouvir, né? Você vai ouvindo a música e vai colocando ali, vai aumentando, vai diminuindo. Ou você tem um violão, como eu falei, você vem aqui por aqui, mais ou menos. Aí você sente, nossa, esse violão tá precisando de um brilho aqui nessa frequência, nessa região aqui. Porque eu quero realçar essa característica sonora do instrumento, certo? Ou, por exemplo, dar um ataque no bumbo, realçando entre 3 e 5.000 Hz. Lembra que eu falei que a gente não pode, mesmo sendo um elemento muito grave na música, como um bumbo, um baixo, a gente não pode fazer aquele low cut ou low pass. Eu sempre confundo os nomes, gente. O que importa é que vocês saber o que faz, né? Você não pode dar um high pass desse aqui assim, por exemplo. Porque eu quero que o grave se valorize do bumbo. Mas você vai acabar perdendo alguma frequência de ataque aqui, que dá corpo pro bumbo, que dá uma intensidade legal, sabe? A gente não quer isso. Então, você pode fazer isso para dar um ataque, sempre na equalização aditiva com cuidado, certo? Excesso de adição pode deixar o som artificial demais e até cansativo para os ouvidos. Então, por exemplo, fazer um boost sutil na voz, tal, como eu falei, nos instrumentos, em frequências que a gente gosta, que a gente quer realçar, é importante, mas a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai entendendo sempre, certo? Depois disso, a gente tem a equalização criativa, certo? Que se diferencia da corretiva, porque a corretiva, como a gente estava fazendo, ela vai resolver problemas. Normalmente subtrativa, como a gente mostrou, ou aditiva. A criativa, a gente vai moldar o som artisticamente. E ela pode ser aditiva ou subtrativa de forma extrema, por exemplo. A gente tem aqueles efeitos de telefone. Quando a gente coloca... Vamos procurar se aqui tem. Olha só, tem aqui, ó. Olha a cara disso aqui, gente. Quando que você pensa que você vai fazer uma brincadeira dessa aqui? Complicado, né? Mas dá uma característica pro som, ó. Interessante. Certo? Ou essa de rádio aqui, ó. Nossa senhora. Travou aqui, o computador peidou, gente. Que já tem um pouco mais de frequências, mas ainda tem pouco grave, pouco agudo. Opa, ao contrário, pouco grave, pouco agudo. A gente pode também, por exemplo, fazer uma voz sussurrada, mais intimista, com corte de graves, utilizando um high pass filter em 300 Hz, mais um realce em 4 kHz e em 10 kHz. Ou seja, novamente, a gente pode fazer uma equalização criativa utilizando técnicas subtrativas e aditivas para alcançar um som diferenciado, né? A gente pode utilizar novamente o Q10 e o HEQ, como eu já mostrei. Ou algum outro, obviamente, né? No nosso caso, a gente está trabalhando com músicas que têm características de gravação ao vivo. Então, isso aqui não vai ser o nosso caso, tá? A gente fazer uma equalização criativa. Mas é importante a gente ter isso em mente, certo? Infelizmente, gente, eu tinha planejado também fazer uma demonstração guiada mais interessante, mostrando cada elemento direitinho que a gente tinha de uma gravação do acústico. Mas como eu falei, eu não consegui abrir o meu Ableton nesse computador aqui. Então, aqui eu deixo só algumas dicas finais, certo? Primeiro, lembrando que dB, que é a escala que a gente usa para o som, é uma escala logarítmica. Logo, ajustes têm que ser pequenos. 3 dB já faz diferença, tá? Quando a gente está trabalhando aqui, 3 dBzinho para cima ou para baixo já faz uma diferença boa, rapaziada. Não sejam tão... A não ser quando a gente está fazendo aquela subtração de ressonâncias, de frequências indesejadas. Aí sim, vocês podem ser mais extremos, digamos assim, certo? Com aquela técnica que eu falei, de fazer um note e tudo mais.
Mas isso é exceção, certo? Exceção no caso de ajustes aditivos ou redutivos, enfim. Sempre ouça os instrumentos que você está mixando no contexto da mix. Porque às vezes você fica muito tempo trabalhando num instrumento só e fala, ai, tá maravilhoso. Aí você, pum, coloca pra tocar todos os outros instrumentos juntos e, nossa, ficou horrível. Ele tá roubando espaço de um outro instrumento. Tá roubando ali espaço de frequências do, por exemplo, como eu já falei, do baixo e do kick estão se entrosando demais ali e não era isso que você queria. Então também muito importante teste com bypass para você comparar o antes e o depois. Sempre liga e desliga o plugin que você está fazendo ali, as alterações, o equalizador, certo? Você tá aqui dando play, dei play aqui, tá tocando assim, aí eu venho aqui e desligo para ouvir, tava soando assim antes, realmente ficou melhor depois, ou piorou, tenho que melhorar isso. E uma dica muito importante, tá? Muito importante. Dê pausas pros seus ouvidos, descansa, porque depois de algumas horas tudo que você tá fazendo começa a soar ruim, ou começa a soar igual, ou você não começa a soar, ouvir diferença nenhuma. É cansativo. Deixa pra continuar algumas horas depois, ou no dia seguinte. Dá um Ctrl S, fecha ali o seu programinha, vai tomar um cafezinho, assistir um filminho, vai fazer outro trabalho. Qualquer outra coisa que você tem pra fazer. Porque você, no dia seguinte, ou algumas horas depois, você vai estar com a mente fresca, descansada, você vai ouvir tudo com mais clareza, vai conseguir identificar erros, ou que já tá bom, certo? E, como aqui a gente tá trabalhando, acredito que alguns de vocês não tenham fones de referência, tenha músicas de referência para cada estilo musical e de cada mix, certo? Uma música de referência tem que ser condizente com o estilo que você tá mixando, que você pretende alcançar, com as características sonoras pretendidas. Principalmente no nosso caso, como eu já falei, a gente trabalha com uma estética de música ao vivo, que é diferente de uma estética de música de estúdio. E tem que ser condizente com isso, certo? A gente não pode colocar muitos efeitos estrambólicos, a gente não pode. É um pouco limitado, mas não é ruim, tá? A gente consegue fazer uma mixagem legal com isso. Interessante, tá? Então não adianta escolher uma música com timbres extremamente eletrônicos para ser sua referência. E tentar alcançar aquela sonoridade depois na sua mix, porque você não vai conseguir, não vai dar certo. Vai ser frustrante para você até, tá? Então, cara, existem centenas de álbuns ao vivo que são maravilhosos, entendeu? Acho que é isso, gente, por hoje. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar no grupo, me mandar pessoalmente não, né? Me mandar no privado, no WhatsApp e tal, que eu vou deixar, eu vou tentar explicar da melhor forma para cada um de vocês, qualquer coisa. Então eu queria tentar deixar uma tarefa, não sei se eu vou conseguir, mas essa semana ainda eu vou enviar uma música de um FABC acústico anterior para vocês. Era para ser a música que eu ia mostrar hoje, mas não deu certo. Onde vocês devem aplicar algumas dessas técnicas que vocês viram aqui. Pelo menos 2 ou 3 elementos, 2 ou 3 instrumentos diferentes da mix ali. Alguma voz, alguma coisa da bateria. Por exemplo, você pode aplicar um high pass filter nas faixas não graves, numa voz, numa coisa, algum elemento da bateria, das guitarras e tal. Você pode fazer pelo menos um corte subtrativo e um boost aditivo sutil, alguma coisa assim. E eu queria que vocês trouxessem o resultado na próxima semana, na próxima aula, pra gente dar uma analisada juntos. Vou ver ainda como é que a gente pode fazer isso. Não sei se vai dar certo, porque a gente tem a limitação do Google Meet e tudo mais. Mas é isso. Lembrem que o equalizador não é só uma ferramenta, né? É também arte que vocês estão fazendo. Quanto mais vocês ouvirem músicas diferentes, de estilos diferentes, com instrumentos diferentes, vocês vão aprendendo como que existe talvez um padrão ali, mas que dá para se diferenciar. Dá para dar um padrão, eu quero dizer, na sonoridade de cada instrumento. E principalmente nas características de músicas gravadas ao vivo, né? Vocês vão ficar melhor cada dia mais. Isso é muita prática e muita. É ouvir música mesmo, gente. Ouvir música, tá? De novo, não se esqueçam de sempre pesquisar no YouTube. Quem tiver maior familiaridade com o inglês vai encontrar muito material bacana sobre equalizadores e até sobre alguns dos plugins específicos que eu falei aqui em aula
ou outros da Wave, vocês podem pesquisar, tem vários plugins. Principalmente eu gosto bastante dos. Oh meu Deus, eu esqueci o nome. Dos vintages aqui. Cara, eles dão uma característica muito bacana pra sua voz se você for usar eles por último e tudo mais. Tem muita coisa a se trabalhar aí interessante, tá? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima, gente.